Há muita confusão em relação às palavras simplicidade e humildade, porque elas trazem imagens de atos de humildade exterior feitos por pessoas que são tudo menos humildes em seu interior. A maioria desses esforços exteriores tem o mesmo efeito de quando alguém diz obrigado, Deus, porque não sou mais orgulhoso. Apenas dizer isso coloca-nos de volta ao domínio do orgulho. Mesmo os atos exteriores, que muitos supõem ser fruto de humildade, podem nos colocar no perigo novamente, provocando orgulho de nossas obras. Existe, porém, um caminho bíblico para a humildade. Onde quer que eu esteja, pessoas chegam até mim e dizem: Irmão Mahesh, ore por mim para que eu me humilhe diante de Deus e permaneça dessa maneira. Respondo a eles falando a respeito de Davi e dos Salmos. Em se tratando de orar por aqueles que eram seus inimigos, Davi escreveu: Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Salmos 35, versículo 13. A palavra hebraica traduzida pelo pronome mi na nova versão atualizada é nefesh, que pode ser literalmente traduzida como ser que respira. A versão revista e atualizada da tradução João Ferreira de Almeida traduz essa palavra como alma. No Salmo 69, um clássico salmo messiânico do Cordeiro, Davi escreveu de forma profética: Não se decepcione por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel, pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Salmo 69, do versículo 6 ao versículo 10. O modo bíblico de se humilhar perante Deus é pelo jejum. Há períodos em que você precisa dizer à sua alma ou ao seu ser que respira que é o chefe. Precisamos disciplinar nossa alma. E uma das maneiras de fazê-lo é por meio do jejum. Quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos sua graça e poder. O apóstolo Paulo escreveu: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 e 6. Se conseguirmos viver em uma atmosfera de humildade genuína e não ficarmos impacientes, então, no devido tempo, Deus nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em muitos países é que nosso desempenho e cultura dirigida pelo prazer produzem algumas das pessoas mais impacientes do mundo. Fomos cuidadosamente ensinados a esperar gratificações instantâneas durante décadas de publicidade bem feita, marketing e propaganda de entretenimento na mídia. Se você duvida da minha declaração, então sente-se em frente à sua televisão com um cronômetro apenas por uma noite. Repetidamente você perceberá que, em quase toda situação de comédia ou drama, a personagem principal consegue resolver os problemas da vida em apenas 30 minutos ou uma hora. E a maioria dos problemas surge porque eles não conseguem o que desejam, do modo que desejam e com a rapidez que desejam. Os comerciais que interrompem os programas servem apenas para reforçar essa mensagem, instigando-nos a acreditar que, se comprarmos determinado produto, poderemos instantaneamente ter uma vida melhor. Fomos condicionados a esperar rápidos consertos que requerem pouco sacrifício pessoal ou perseverança. Bem, a vida não funciona dessa maneira. Deus diz que, se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu o garoto órfão hindu. Considere novamente a promessa divina. Ele diz que nos exaltará
Essa é uma tremenda promessa daquele que nunca mente ou falha em cumprir suas promessas. Fui muito humilhado pela inexplicável graça e misericórdia do Senhor por mim. Ele me conduziu durante anos de oração e jejum e então escolheu aquele garotinho órfão hindu, criado por uma família pobre em um lugar distante da África, para realizar milagres para pessoas de 86 países. Ele até me usou para fazer milagres em Jerusalém, apenas a alguns metros das mesmas ruas por onde Jesus andou. Como mencionado anteriormente, toda semana conduzimos um rebanho de mais de 800 milhões de lares com o Evangelho de Jesus por intermédio do nosso programa de televisão, The Watcher. Regularmente, recebemos testemunhos de pessoas que receberam salvação, cura e libertação por meio deste programa. O mundo árabe está recebendo o Evangelho em sua língua nativa. Nosso alcance está se estendendo pela Índia e África. As nações ocidentais, limitadas pelo humanismo, estão sendo tocadas pelo poder sobrenatural dos milagres, sinais e maravilhas. Quem sou eu? Por que Bonnie e eu fomos abençoados com o privilégio de ver Deus fazendo tantos milagres incríveis no nosso ministério? Com certeza não é por nossa causa. Tudo é obra divina. Posso dizer apenas: Senhor, sua misericórdia é tão maravilhosa para com esse pequeno órfão. Obrigado, Jesus. Você pode escolher viver com humildade constante diante de Deus. Constantemente ore ao Senhor Jesus. Senhor, quero continuar humilde. Opto pela minha humildade perante o Senhor. E eu não quero que o Senhor seja forçado a me humilhar. É prazeroso deixar o Senhor exaltar e ungir você para a sua obra. Entretanto, você nunca deve se apegar a isso. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Uma das maiores passagens das Escrituras sobre humildade, jejum e oração está na eterna passagem do segundo livro das Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando a Bíblia diz humilhem-se, não significa que você deve usar roupas pobres e dizer sou humilde. Ela se refere ao estilo bíblico de humilhar-se por meio do jejum, descrito pelo rei Davi no livro de Salmos. Deus deseja nos humilhar individualmente e em grupo por meio do jejum, de acordo com o Salmo 69. Orar, buscar sua face, afastar-nos dos nossos maus caminhos ou arrependimentos, pois Ele, da sua parte, promete que nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e curará a nossa terra. Embaixadores da libertação. A revelação da graça e a unção para expulsar espíritos demoníacos fazem parte da nossa comissão dada por Deus, como embaixadores do Evangelho e da reconciliação. Como embaixadores do Rei, onde quer que estivermos, essa parte da comissão irá conosco. A palavra de Deus diz: o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Provérbios 13, versículo 17. Sinto que o corpo de Cristo está se movendo para um novo nível ou lugar de autoridade em grupo para expulsar espíritos demoníacos das pessoas e também da vizinhança, casas e comunidades inteiras. Espíritos demoníacos são reais e sua tarefa é atormentar a humanidade. Nossa tarefa é levar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Jesus veio para quebrar todo jugo. Muitas formas de opressão e influência demoníaca produzirão a unção da palavra de ordem falada pelos cristãos, cheios do Espírito. Entretanto, existem determinados obstáculos ou fortalezas demoníacas que não se quebrarão até que você associe a oração ao jejum e se conecte ao poder do Espírito, como Jesus fazia. Essa resistência extrema à autoridade espiritual é comumente vista em casos de embriaguez crônica, alcoolismo, dependência química, homossexualismo, bruxaria e envolvimento com ocultismo.
espírito suicida, depressão, rebeldia ou ilegalidade. Geralmente, esse tipo de fortaleza está associado à praga da pobreza. Quando uma pessoa ou família está lutando com esse tipo de influência demoníaca, descobrirá que não importa quanto dinheiro ganhe, parece que suas finanças sempre pioram por uma série de acidentes, consertos de carro, crise de desemprego ou outras calamidades. Essa é uma indicação externa de que uma maldição de pobreza está em ação. Muitos cristãos se sentem impotentes. Outra área que geralmente resiste às orações normais dos cristãos é a área de doença. Algumas doenças, como o câncer, a AIDS, a febre hemorrágica, ebola, a gripe aviária e SARS e quase todas as formas de doença mental levam com elas um peso paralisante de medo e invencibilidade que muitos cristãos se sentem impotentes para vencê-las por intermédio da oração. Entendo o sentimento e frustração desses cristãos, porém também sei das Escrituras que mesmo aquelas doenças mortais e as fortalezas demoníacas devem dobrar seus joelhos diante da autoridade do Senhor ressurreto. Em Milwaukee, Wisconsin, um senhor hispânico muito gentil trouxe até mim o seu filho que sofria de ataques epiléticos a cada 2 minutos em 3, semelhante à situação que Jesus enfrentou nos evangelhos. Quando vi o garoto pela primeira vez durante aquela noite no culto, pensei que ele estivesse tentando perturbar a reunião, mas não estava. Ele estava tendo ataques. Quando o pai trouxe o garoto à frente para a oração, eu sabia que seria uma daquelas situações impossíveis que não cedem a não ser que a glória de Deus entre em cena. Quando orei sobre a criança, precisei crer completamente em Deus porque, na verdade, eu não sabia o que aconteceria. Eu estivera orando e jejuando e quando exerci autoridade sobre aquele demônio, um odor podre que você não imagina encheu toda a sala de reuniões do hotel. Quando o espírito demoníaco deixou o menino, todos nós sentimos o cheiro de enxofre queimando e ovo podre. Mas não nos importamos porque o menino fora curado instantaneamente. Descobri que esse menino sofria de séries constantes de ataques epiléticos, dia e noite, desde seu nascimento. Não sei como ele parava em pé ou como sua mente não havia sido destruída por causa da violência dos ataques. Tudo o que sei é que, de alguma forma, Deus protegeu o menino até o dia em que o espírito demoníaco foi expulso.